nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É motivo de alegria estar aqui, servindo ao Senhor. É a segunda vez esse ano que eu estou com a responsabilidade, de ministrar para a Igreja do Senhor em momentos difíceis, Uma vez foi lá no retiro e agora. Mas servir é renunciar. Não podemos servir com excelência se não renunciarmos a nós mesmos, as nossas emoções, a nossa humanidade, as nossas preocupações. Por diversas vezes meu esposo disse: aí eu troco, tu vai ministrar, eu queria agilizar. Mas eu fiquei calada até o último momento. Eu disse: não, eu vou servir ao Senhor. Porque é uma palavra que falou muito comigo. Há uns 6 meses eu venho estudando essa palavra, eu venho meditando nessa palavra. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, quando estava tendo aqui o estudo da liderança, eu tive a oportunidade de pregar esta palavra lá no pastor Everton. Então, se eu já ministrei essa palavra, eu agora preciso viver esta palavra. Amém? E que os irmãos possam também, junto comigo, meditar, aprender e colocar em prática esta palavra que é do Senhor Jesus. Agradeço a amada igreja pelas orações, peço que continue intercedendo pelas nossas vidas, certo? Mas vamos à palavra do Senhor, que é o que nos alimenta e nos mantém de pé. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os amados com a palavra que se encontra lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Os irmãos encontraram? Diz assim: Cristo, aqueles que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé e o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esta palavra. Vai ter um toquezinho, não? Amém. A gente só ouvir a nossa voz assim é estranho. Pedro, ele se apresenta aqui como o apóstolo e servo de Jesus, mas sabemos que ele também foi um de seus discípulos, aquele que esteve com Jesus em todos os momentos. E eu costumo dizer que Pedro, ele foi aquele discípulo dos extremos, o 8 ou 80, com as emoções bem afloradas. Porém, ele também foi um dos que testemunhou a transfiguração do nosso Senhor no monte. Ele foi o escolhido para liderar a primeira igreja do Senhor. Então não seria diferente para nos exortar e nos escrever tais coisas, tais considerações, senão o apóstolo Pedro, o qual se preocupa com a igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira epístola de Pedro, a primeira carta de Pedro aos seus leitores, ela se preocupava com a perseguição externa. Foi uma carta voltada à perseguição da igreja, a perseguição externa, o que vinha para contra a igreja do Senhor. Já esta segunda carta de Pedro, ela remete muito à questão das heresias, dos falsos mestres, da apostasia, apostatar a fé, que é deixar de crer, abandonar a fé, o que é até hoje a maior ameaça à igreja do Senhor. Não é a perseguição que está lá fora, não é as dificuldades pelas quais passamos, porque no mundo estamos aqui para passar por aflições. Não é nada do que você possa imaginar, o que você já combateu, já esteve em batalha. A maior ameaça à igreja do Senhor sempre foi, sempre será a apostasia, apostatar da fé, deixar de crer.
Porque sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E é por meio da fé em Jesus Cristo que somos salvos. Não é verdade? Uma vez que João diz que aqueles que não creem já estão condenados. Então, nós vamos analisar esse texto, e tendo também como exemplo a vida de Pedro, e vamos aprender alguns requisitos para que nós venhamos crescer na fé. Uma vez que é colocada, depositada a fé em nossos corações, porque é Deus quem dá, aqueles que não têm fé, peça a Deus. É Ele que nos dá a fé. Mas Ele também nos proporciona crescer na fé, não é? Viver uma vida diferente, buscar ter mais intimidade, buscar ter mais conhecimento da sua palavra, buscar uma vida ativa relacionada à fé. Então hoje, a partir deste texto, nós vamos aprender alguns fatores importantes do quais nós precisamos para crescer na fé. E o primeiro fator importante se encontra nos versículos 3 e 4, crer que nós já temos todas as coisas das quais necessitamos para a nossa vida. Esse é o primeiro fator importantíssimo de que nós precisamos para começar a crescer na fé, a aumentar a nossa fé, a ter uma fé ativa e produtiva. O primeiro fator é esse: acreditar que nós já temos todas as coisas das quais necessitamos. Pedro, ele nos traz essa revelação e a gente pouco atenta para ela, porque na verdade a nossa rotina humana, cansativa, de trabalho, de tanta correria, tantas batalhas, tantas lutas, a gente acaba, não apenas nas questões do reino, mas também nas questões externas, a gente acaba que não exercitando a nossa fé como deveria. A gente acaba esquecendo algumas questões relacionadas à fé, a como nos comportar diante das situações, para que a nossa fé ela venha a ser evidenciada, ela venha a crescer. Então Pedro, ele nos traz hoje, e hoje a gente não pode sair daqui com os olhos vendados para esta verdade, não é? De que nós já temos todas as coisas das quais necessitamos. Você tem alguma dúvida de que pode pedir algo a Deus e lhe será dado? Você tem? Porque eu acredito que todos os que aqui estão porque creem em Deus e sabem que Ele pode todas as coisas. Vocês estão aqui por conta de uma promessa. Então, todas as coisas já foram concedidas a mim e a você pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz o versículo 3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Glória a Deus. O poder soberano e sobrenatural do Senhor já nos deu todas as coisas, tanto para a nossa vida como para a piedade, que é justamente o serviço. Servir a Ele, a nossa vida como um todo, e ao serviço na obra, ao estar aqui, ao fazer a vontade dele. Nós já temos todas as coisas por meio da fé em Jesus Cristo, que é quem tem todo o poder. Então, quem nele deposita fé genuína e preciosa, vive para a sua glória e vive para a manifestação do seu poder e da sua glória. Lá em 1 João, capítulo 5, nos versículos 14 e 15, 1 João 5, 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. O 15 diz assim: e se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele vai nos atender. E nós já temos todas as coisas pelo poder de Jesus Cristo para a nossa vida e para o serviço na obra. Nada irá nos faltar. De que você precisa nesta noite, igreja? Faça uma reflexão produtiva aí. De que você precisa nesta noite? Você sabe que Deus ele é capaz, suficientemente capaz de fazer isso que você precisa e até mais. No versículo 4,
diz assim, no versículo 4: por intermédio destas, Ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Pedro, ele nos direciona a olharmos e lembrarmos das promessas de Deus, porque ela é a nossa, como se diz, a nossa motivação. Deve ser a motivação do povo do Senhor. Deve ser a única coisa para a qual o povo do Senhor deve olhar, deve se lembrar, deve atentar e deve crer nas suas preciosas e grandiosas promessas. Porque quando nos deparamos ou recebemos uma promessa do Senhor, a gente se sente mais motivado, a gente se sente mais feliz, a gente se sente alegre, não é? A gente acaba fugindo daquilo que o mundo está nos proporcionando, porque a gente está agarrado a uma promessa. Se os nossos olhos estiverem para a promessa do Senhor, a gente vai estar de costas para o quê? Para o oposto dela. Então, olhar e se lembrar das promessas de Deus vai fazer com que a gente esteja cada vez mais distante da cobiça do mundo, da concupiscência do mundo, do que o mundo nos proporciona. E o crente, ele precisa estar, de fato, de frente, com os olhos fixos nas promessas de Deus. E nós precisamos atentar para isso agora. Eu falava um pouco sobre isso também no retiro, na outra ministração, mas a verdade é que nós não podemos nos esquecer de nenhuma das promessas do Senhor. Se nós negligenciarmos qualquer da promessa do Senhor, nós vamos negligenciar tudo. Hoje, irmão Josimã estava falando aqui sobre a promessa da salvação. E se Deus, ele me prometeu, por exemplo, uma obra, fazer uma obra, ele vai cumprir. Se eu não crer, se eu negligenciar esta promessa, achando que é pequena, que é mínima, que está demorando, né, uma bênção, um carro, um casamento, um emprego, uma cura, um milagre. Então, se eu negligenciar quaisquer das promessas do Senhor, eu vou estar negligenciando a promessa da salvação, porque promessa é promessa. E se não formos capazes de crer que Deus, aquilo que Ele nos prometeu vivenciar nesta terra, Ele vai cumprir, como nós vamos usufruir das promessas celestiais e eternas? Então precisamos, e Pedro, ele nos dá este alerta: olhar e nos lembrar das promessas, das preciosas promessas do Senhor. Precisamos nos atentar para isso, para não sermos surpreendidos, né? Nós temos o hábito de dizer que Deus é um Deus de surpresa, mas eu não acredito muito nisso não, porque a palavra do Senhor, ela nos revela todas as coisas de que precisamos saber da parte do Senhor. A palavra do Senhor contém as suas promessas. Ele fala através dela, Ele usa os seus servos, Ele fala conosco. Quando Ele fala, nós já sabemos, nós nos tornamos conhecedores. Mas o que faz com que a gente se surpreenda com a agenda de Deus é não esperar, é não crer. Aí de repente você esquece, você cansou de esperar, não aconteceu no seu tempo ou no meu tempo, e de repente Deus age e você diz: nossa, Deus me surpreendeu. Mas se atentarmos para esta palavra, se atentarmos para o que Pedro está dizendo aqui, e que nós precisamos nos lembrar das promessas do Senhor, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque Deus, Ele fala. Deus, Ele fala com a sua igreja. E Ele pode nos surpreender, sim, se não atentarmos para o que Ele vem falando, ensinando, exortando, através das ministrações, através da sua palavra, através dos louvores. Muitas vezes nós estamos envoltos, eu não estou dizendo que é uma 100% culpa nossa, porque somos humanos e a gente acaba, como eu falei anteriormente, nos atentando um pouco para essa questão da fé, exercitando um pouco, ou não como deveria. E a gente está preocupado, a gente está ansioso e a gente não percebe que Deus tem falado, que Deus tem prometido e que Deus vai fazer no tempo dele. E a gente acaba se surpreendendo. Se bem que é bom também, né? O importante é que Deus haja e a gente sabe que Ele age. Amém? Se Ele falou, Ele vai fazer. Mas saiba de uma coisa, talvez por todas:
Deus já te deu todas as coisas das quais você necessita. Saiba disso, se agarre a isso, para uma vida plena nele. E Ele nos deixou as suas promessas para que não venhamos nos desviar do lugar para o qual a gente deve olhar e andar, que é para a frente, que é para o alvo, que é olhando para as suas promessas, acreditando nelas e vivendo mediante a isso. A palavra do Senhor nos diz que a vitória que vem do mundo, que vence o mundo, é a nossa fé. Então, como fugir da consciência do mundo, da maldade que há no mundo, da cobiça que há no mundo, olhando para as promessas do Senhor, através do exercício correto da nossa fé. E falando nisso, nós vamos para o segundo fator importante, do qual nós precisamos aprender nesta noite. É preciso acrescentar a nossa fé, para nos tornar cristãos ativos e produtivos. Mas como assim acrescentar a nossa fé? O texto fala a respeito de acrescentar a fé, nós vamos entender um pouco isso. A fé ela precisa ser acrescentada, sim, porque a fé genuína, a fé do cristão crente em Cristo Jesus, ela não é apenas aquela pregada e aquela louvada. Se bem que é necessário pregar sobre fé, porque estamos fazendo isso hoje. Se bem que é necessário louvar sobre fé, como os ministros de louvores louvam, porque através da pregação e através dos louvores e através das manifestações espirituais de Deus, nós vamos aprendendo como caminhar diante da presença do Senhor e como agir. Porém, mais do que isso, é necessário viver a fé, ter um comportamento condizente com aquilo que se acredita. Então, mais importante do que pregar, louvar, falar, né? Muitas vezes a gente para conversar com as pessoas e isso é muito bom, mas você percebe que eu e você, nós temos poucas pessoas a nos ouvir e muito mais a nos observar. Vocês já pararam para perceber isso? Então, mais importante do que se é falado é o que é vivido. Então, precisamos acrescentar a nossa fé. Precisamos acrescentar a nossa fé algumas qualidades, alguns comportamentos que vão testificar que somos um povo diferente. E Pedro ele nos dá uma lista. Ele diz aqui, ó. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Precisamos, aqui no versículo, a partir do versículo 5. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Nós temos uma listinha do que acrescentar a nossa fé. Precisamos acrescentar a nossa fé à virtude. E o que é virtude? Alguém que diz que tem fé precisa ter virtude. Virtude é um comportamento correto, é uma análise correta das coisas. É uma pessoa que não negocia com ele. É uma pessoa que tem uma postura firme e correta em toda e qualquer situação. Então, quem tem fé, quem fala que tem fé, precisa ter virtude. Certo? Certo. Porque nós temos fé em quem? Em Jesus Cristo. E nós precisamos nos comportar condizente com aquilo em que acreditamos. Precisamos acrescentar à virtude o conhecimento. Ou seja, alguém que é cheio de fé, que é uma pessoa com uma postura correta, virtuoso, ele precisa buscar o conhecimento, primeiro, da palavra do Senhor. Ele precisa do conhecimento da palavra do Senhor e dos fatos em gerais. Por quê? Porque quem tem o conhecimento da palavra, ele vai poder agir diante de um problema com uma palavra sábia. Ele vai poder manusear a Bíblia em sua boca e dizer, olha, irmão, vamos seguir por este lado, vamos fazer desta forma. E quando não for questões espirituais, né, como a gente está acostumado, que existe em muitos lugares, na
igreja, nas igrejas, no nosso trabalho, na nossa família, aquelas picuinhas, os disse-me-disses, a gente precisa buscar conhecimento dos fatos, ouvir todos os lados, porque eu sou uma pessoa de fé e tenho virtude, eu tenho uma postura correta, então eu preciso tomar, conhecimento dos fatos, para não ser injusta. O conhecimento é fundamental. Conhecimento da palavra do Senhor para a gente agir com justiça em toda e qualquer situação. Conhecimento dos fatos em gerais para que a gente possa também agir com justiça, porque somos um povo que serve ao Deus vivo. Devemos acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. Alguém que tem fé, que é virtuoso, anda corretamente, que busca o conhecimento das coisas, não sai falando tudo que escuta, que vê pela frente, não acredita em tudo, ele vai buscar o domínio próprio. E isso é muito importante, porque diante dos ensinos errados, diante de tantas heresias, das pregações da internet, de falsas manifestações do Espírito, diante de do pecado que bate a nossa porta, porque a gente luta todos os dias, diante das situações difíceis, nós vamos precisar ter um domínio de nós mesmos para agir corretamente na situação. Se eu tenho fé, tenho uma atitude correta, busco conhecimento dos fatos, eu vou precisar do domínio de mim mesmo, porque o Espírito Santo que habita em mim, ele não amarra as minhas mãos nem a minha língua. Pedro diz aqui: empenhe-se. Eu e você precisamos ter o domínio de nós mesmos, não absorver tudo que vê, tudo que ouve, reter o bem, pesar na palavra do Senhor com muito discernimento, pedindo discernimento ao Senhor. Então precisamos ter domínio de nós mesmos, não sair falando pelos cotovelos, e quando formos tentados de alguma forma, poder dizer: não, Satanás, comigo não, eu sou servo do Deus Altíssimo e eu vou me negar a fazer tal coisa, eu vou falar tal coisa, porque em mim só há um Deus e as minhas atitudes pertencem a Ele. Então eu tendo domínio de mim mesmo, eu vou saber dizer não. Amém, igreja? Precisamos acrescentar ao domínio próprio a perseverança. Por quê? Porque precisamos estar firme, convicto, árduo no caminho do Senhor. A corrida ainda não acabou, ainda estamos neste mundo, ainda estamos aqui. Então, se somos uma pessoa de fé, uma pessoa que exercita a virtude, uma pessoa que busca conhecimento, uma pessoa que tem domínio próprio, eu também preciso perseverar. Eu preciso saber que as batalhas vão existir, mas eu preciso continuar andando. Eu preciso nunca desistir, andar perseverante. Às vezes são lutas na própria comunidade cristã, no próprio departamento, na obra, lutas lá fora, mas nós precisamos saber que a nossa perseverança deve ser o empenho que eu devo fazer, que você deve fazer. Não adianta a gente esperar que o líder vá nos buscar, não adianta a gente esperar que o pastor vá nos buscar em casa. Empenhe-se. Então precisamos perseverar. Você não chegou até aqui, até o domínio próprio, para desistir. Persevere. Seria incoerente com todo o resto que você deve acrescentando a sua fé. Persevere. Devemos acrescentar a perseverança à piedade, que significa dizer que precisamos ser sérios e piedosos para a obra do Senhor, Se faz necessário servir a Deus com piedade, com empatia, com respeito, com amor, se colocando no lugar do outro. Se você é alguém que chegou até aqui, que perseverou, então não fique de braços cruzados não, meu irmão. Se levante e trabalhe, sirva. Você precisa servir. Alguma coisa tem para você fazer na obra do Senhor. Quando eu falo obra, não falo necessariamente na Igreja Batista Calvário da Rua, Rio Grande do Sul. Eu falo de servir a Deus, de fazer algo para o reino. Você, eu estou perseverando. Está perseverando? Não, estou. Está firme? Estou.
circular, escuta uma palavra, chega, sai bem. E a piedade? E o serviço? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Precisamos acrescentar a piedade àqueles que servem, àqueles que já estão entendendo o que Deus está falando. Precisamos acrescentar a piedade à fraternidade. Fraternidade significa união, empatia, comunhão, harmonia. O que a gente está fazendo aqui? Sabe, isso é uma fraternidade. Existe aqui uma fraternidade. Né? Muitas pessoas no mesmo ambiente fazendo a mesma coisa, ou até não, mas fraternidade é isso. É estar em harmonia, em união, em comunhão. E nós precisamos, aquele que serve, precisa estar envolto de pessoas, porque ninguém vai seguir sozinho. Eu vou servir uma palavra a quem? Eu vou servir uma oração a quem? Precisa estar no meio de gente, precisa estar no meio do povo, precisa estar, ter um espírito fraterno. Então, precisamos acrescentar a piedade, a fraternidade. E por último, mas não menos importante, acrescentar a fraternidade, o amor. Mas por que Pedro deixou o amor lá por último? Paulo já diz em uma das suas cartas que sem amor nada seríamos ou faríamos. O amor não está por último porque é desprezível, menos importante, a gente vai falar pouco dele, não. O amor está por último porque sem ele, tudo que já foi dito é em vão, é nada. Como assim, Maneiro? Mas eu posso, por exemplo, chegou até a fraternidade, eu sou uma pessoa que está aqui na obra, eu gosto de meus irmãos, eu tenho comunhão, mas sem amar? Sim. Sim, porque tem pessoas que só fazem pelo ofício. Ou vocês nunca ouviram falar em alguém assim? Tem pessoas que têm fé em Deus, mas tem uma postura correta pelo ofício, não por amor. Mas busca conhecimento pelo ofício. Ah, vou fazer uma faculdade, fazer isso, fazer aquilo, porque hoje eu sou tal coisa. Não por amor. Tem pessoas que buscam o domínio próprio por ofício. Eu não posso falar isso, falar aquilo, porque hoje eu sou, por exemplo, presidente da República, então não posso falar besteira. Pelo ofício e não por amor. Tem gente que começa a servir pelo ofício. Ele não fazia nada, agora que eu sou presidente do departamento, eu sou diácono, eu sou missionário, eu vou fazer tal coisa pelo ofício, mas não por amor. Tem gente que está em comunhão no meio de um monte de gente, e é muito piedoso, e bota a mão e ora, expulsa o demônio, e traz uma palavra pelo ofício. É natural às vezes até. Por isso que Pedro, ele colocou aqui na sua lista, para eu e você nos empenhar a amar. Precisamos acrescentar a tudo isso que já foi dito, o amor. Senão tudo será em vão, irá pelo ralo. O amor, ele é fundamental. Fundamental. Não há como chegar a esse estágio sem que haja amor. Amar os nossos irmãos na fé, todas as pessoas em geral, porque tudo que fazemos é por amor a Deus. E Ele nos ensina a amar o nosso próximo, como Ele nos amou. Agora você percebe que não é apenas dizer que tem fé? Quem tem fé aqui? Mas Tiago disse que a fé sem obras, ela é morta. Não é só dizer que tem fé. Como eu disse, não é só pregar fé, não é só louvar fé, é só dizer eu tenho fé. Pedro nos deu uma lista de qualidades que precisam ser acrescentadas à fé. Elas são as obras da fé, a manifestação da fé que a gente diz ter, e ela precisa ser evidenciada. É um empenho meu e seu, não há negociação. Não há negociação. É a minha parte, é a sua parte, é o que a gente deve fazer. A fé deve ser depositada dentro de nós, precisamos acrescentá-la, qualidades que demonstrem o Deus que a gente serve.
Mas as obras da fé e os frutos do Espírito, agora depende de mim e de você. É a nossa parte. É lógico que sem Deus nada podemos fazer. Logicamente nós precisamos dele para nos dar força, nos direcionar, nos fazer enxergar algumas coisas, algumas situações, para seguir adiante. Porém, continua sendo a minha e a sua parte. Os frutos do Espírito e as obras da fé. É a minha e a sua parte. Empenhe-se. E eu sei que possa ter pessoas que dizem assim: ah, não, eu sei que está na palavra, eu li, mas é com você e Deus. É com você e Deus. Empenhe-se. Envolve esforço nosso. Se trata da nossa parte. Pedro está querendo nos dizer que devemos andar de fato como novas criaturas, com a nova mente, um novo comportamento, acrescentando qualidades dignas do nosso Senhor, aquilo que a gente fala. Precisamos nos comportar de acordo com o que sai da nossa boca. Amém? Esta fé acrescentada, não aquela apenas palavra, mas essa fé cheia de qualidades, cheia de vida, que a gente vive, que a gente deve viver, que a gente vai passar a viver. Eu não sei, quem sabe é Deus, mas ela nos dá a garantia de que a gente não está só, de que a gente não está indo para o nada. Se estamos aqui é porque acreditamos na promessa da salvação, e mediante isso precisamos acreditar em todas as outras promessas. A nossa fé não é uma fé cega, não é uma fé vazia, não é uma fé nua. Por isso, por saber que há um Deus que é vivo e que existe dentro de cada um de nós, por saber que Ele nos prometeu uma eternidade com Ele, e por saber que nós precisamos transmitir isso para as pessoas, porque é o nosso ofício principal, pregar o Evangelho a toda criatura, precisamos acrescentar à nossa fé essas qualidades. Por quê? Porque isso é a vestimenta da fé. São as vestes brancas da fé. É o que as pessoas vão ver em nós. Precisamos disso. A fé, o que Pedro está querendo também nos exortar, desde o primeiro ponto, né, de que a gente creia que Ele já nos deu todas as coisas, de que a gente olhe e lembre-se a todo momento das preciosas promessas de Deus, e que agora a gente vem acrescentar à nossa fé algumas qualidades. Ele está querendo que eu e você saiba de que a nossa fé não é um salto no escuro. Ninguém mergulha onde não se está vendo. Ninguém dá um pulo se não estiver vendo aonde vai cair. O nosso Deus é um Deus vivo. A gente deve saber para onde vai. A gente deve saber a quem está servindo. É por isso que a gente deve viver em conformidade com a fé que a gente prega. Não é um salto no escuro. Nosso Deus é luz, não é escuridão. Quando olhamos para Ele, quando nos aproximamos dele, quando acrescentamos essas qualidades à nossa fé, vamos nos assemelhar cada vez mais com o divino e nos afastando do profano, do que o mundo representa. É isso que Pedro está dizendo. Por isso é importante. E só cabe a mim e a você. Então vamos ao terceiro fator importante que precisamos saber nesta noite. A fé acrescentada com essas qualidades, ela confirma o nosso chamado e eleição, e ela nos livra da cegueira que pode nos tornar, como é que se diz? Que pode nos prejudicar quando entrarmos no reino do Senhor. Chega lá vazio, de mãos vazias, né? Desprovidos quando entrarmos no reino do Senhor. Perceba que a palavra diz, no 8, versículo 8: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Se essas qualidades existem, então Pedro diz aqui que elas não existem. Eu não estou dizendo aqui que isso não existe na igreja, certo? Mas se elas existem, elas devem continuar crescendo. Se elas não existem, elas precisam passar a existir
continuar crescendo. Então, Pedro diz aqui, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo dentro de vocês, não tem como eu e você sermos servos inoperantes e improdutivos. Não tem como. Porque é evidente de que a gente serve a Deus com estas qualidades. Não tem como alguém lá fora não nos ver e não querer um conselho, um aconselhamento, uma palavra, uma oração, estar perto da gente. Não tem como a gente chegar aqui e não querer servir, por exemplo. Não tem como. Se essas qualidades existem e crescerem dentro de nós, vamos querer cada vez mais servir ao Senhor, independente de qualquer coisa. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Perceba que a palavra diz que aquele que não há essa fé acrescentada, né, a evidência, a prática da fé, as qualidades da fé, ele é cego. Porque os seus olhos, eles não estão focados no futuro da igreja, na eternidade com Cristo, nas promessas que Ele fez. E para onde os nossos olhos e a nossa frente, o nosso foco está, né? A gente, como eu já disse no início, a gente está virando as costas para alguma coisa. Então, onde estão os seus olhos? Para onde você está olhando? Para onde você está se virando? O que é o seu foco? Nesta noite, nós precisamos saber, né, que a nossa vida ela não é vã. A gente não está aqui em vão. Nós somos chamados por Deus para algo precioso. E nós precisamos nos atentar de que nós precisamos ser servos produtivos, né, frutíferos, ativos. E para entrar no reino do Senhor, providos para quando entrarmos no reino do Senhor, nós precisamos disso. Aqueles que estão com os olhos nesta terra, está certo. Aqueles que estão com os olhos nas dificuldades, está certo. Nos problemas da igreja, está certo. Porque os nossos olhos precisam estar na eternidade da igreja que o Senhor prometeu. E esperando pelo cumprimento dela. Perceba que Pedro, ele reforça a cada um de nós aqui no versículo 10. Pedro diz assim: portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais. Você não vai só se empenhar para acrescentar a sua fé. A gente tem que se empenhar ainda mais. Além de nos empenharmos para dar qualidade à nossa fé, dar vida à nossa fé, a gente precisa se empenhar ainda mais para consolidar o chamado e a eleição da gente. Como assim? O que é chamado? Chamado é o serviço. É aquilo para o qual Deus nos chamou. Tem pessoas que ainda não descobriu qual é o seu chamado na obra do Senhor, mas precisa descobrir, porque cada um de nós temos um chamado, e logicamente que é diferente do outro. Não espere que você vai ser a mesma coisa que eu, como eu também não vou fazer a mesma coisa que o irmão Josivan, e assim sucessivamente. Cada um tem um chamado, e esse chamado ele precisa ser vivido. Ele precisa ser praticado, ele precisa ser devolvido ao Senhor. O Senhor chamou e a gente precisa responder, corresponder ao Senhor. Então, quando Pedro diz assim, empenhe-se ainda mais para consolidar ou firmar o chamado, né, para ter uma vida plena enquanto habitante nessa terra, e ainda mais consolidar o chamado da gente, o chamado é isso, é a nossa vocação, é aquilo para o qual Deus nos chamou na obra. Porque o chamado está dentro de cada um de nós. Aí muitas vezes as pessoas dizem assim: eu nunca fui escalada para dirigir um culto, nem para pregar. Eu nunca fui líder de departamento. Eu nunca fui consagrada para tal coisa. Eu estou aqui há tanto tempo. Mas, meu irmão, as qualidades da fé, as obras da fé, as evidências da fé têm sido praticadas, porque é elas que vão testificar, consolidar e firmar o seu chamado. Empenhe-se ainda mais. Então as pessoas às vezes não se empenham, não fazem a sua parte e acham que, por exemplo, nós seres humanos, a liderança, o pastor presidente, vai
dizer o que você tem que fazer. Não, o chamado é de Deus. O chamado é de Deus. E se você sabe qual é o seu chamado, empenhe-se ainda mais para confirmar ele. Porque quando ele for confirmado, todos irão ver. A igreja irá ver. Isso não é para lhe enaltecer. Isso é para lhe confirmar de que há um Deus na sua vida que depositou algo precioso para você fazer. E você tem o seu comportamento, com a sua fé acrescentada, se empenhando na obra, fazendo o que esta palavra diz. Então você confirmou aquele chamado de Deus. E você vai ser um servo por excelência. Não tem como você ser inoperante e improdutivo se você se empenhar. E ainda mais para afirmar o seu chamado. Todos nós temos um chamado. E às vezes a gente pega e espera ser chamado pelo pastor para fazer alguma coisa. Não. Empenhe-se. É a minha parte e a sua parte. Sobre a eleição, essa eleição ela diz respeito a um povo que Deus elegeu para si, né? Tem a ver com predestinação, né? De que há um destino preparado para este povo que Deus elegeu, e eu não vou entrar no mérito da discussão, não é para hoje. Porém, eu acredito que uma vida pautada nesta palavra, uma vida vivida de acordo com esta palavra, ela vai testificar e testemunhar de que eu e você fomos chamados e eleitos por Deus. Chamados por Deus para servir na terra e eleitos para morar com Ele nos céus. Não tem como. Eu acredito muito de que aquela mulher, quando viu Eliseu passar, né, lá no livro dos Reis, e diz: ali vai um grande homem de Deus. Será que ela viu? Será que ela disse isso do nada? Ela via ele passar constantemente, e certamente ela via ele operante, ativo, fazendo a obra, negando a si mesmo, contribuindo com o reino, e isso testificou de que ele era um grande homem de Deus. As pessoas lá fora muitas vezes precisam ver um comportamento diferente meu e seu. Precisa ver. Como é que eles vão ver que somos servos ativos e operantes? Que somos pessoas que vai morar no céu, que somos pessoas diferentes, se a gente não se comporta como deveria se comportar, se a gente não coloca a nossa fé, qualidades que precisamos colocar, se a gente não se empenha. Então nós precisamos nos empenhar ainda mais para testificar, porque é isso que vai determinar, testificar e confirmar que eu e você fazemos parte do povo que foi chamado e escolhido por Deus para morar com Ele, para entrar no reino dele. É isso que vai testificar. Ah, mas eu preciso disso? Precisa. Pedro não deixou brecha aqui para nenhuma negociação, não. Precisa. Esse é o crescimento espiritual em que eu e você precisamos para entrar no reino do Senhor. Portanto, quem não busca desenvolver suas qualidades está cego espiritualmente. Ai, Maneira, eu não sabia disso. Hoje a palavra falou comigo. Glória a Deus. Vamos mudar. Vamos mudar. Vamos focar no que é eterno, esquecer o que é passageiro, olhar para frente e seguir adiante. Há tempo, enquanto Deus estiver falando conosco, é porque há oportunidade que eu e você está tendo para mudar a nossa história, para nos empenhar de forma diferente agora e recreativa. Agora perceba a aula. Pedro, ele foi alguém que teve a sua fé acrescentada, e eu creio nisso. Porque quando ele compreendeu o Evangelho do Senhor, ele serviu ao Senhor, ele atendeu ao chamado do Senhor, né? E ele testificou de que era um eleito do Senhor. A prova disso é de que a sua preocupação e ocupação nos seus últimos dias de vida era servir a Deus, era nos ensinar, era nos exortar com relação a esta palavra. Apesar de que a Bíblia não diz o tempo específico, o lugar específico, as pessoas para quem
Pedro estava escrevendo, mas esta mensagem chegou até nós. E nós precisamos aprender algo aqui. Abra suas Bíblias, vá mais adiante nos versículos 12 e 13, em nome de Jesus. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-vos destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente confirmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. 14. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Estou concluindo, Pedro. Pedro, ele escreve esta carta exortando a igreja, tentando alertar a igreja para uma vida sólida, real e produtiva na presença do Senhor, com seus dias contados, com prazo limitado, com uma data de validade. Jesus já havia revelado que Pedro iria morrer, mas Pedro não estava preocupado com a sua situação e ele decidiu, ele estava focado no seu problema e ele decidiu servir ainda mais ao Senhor. Se importar com o que Deus se importa, cuidar do que Deus cuida, amar o que Deus ama. Pedro serviu ao invés de focar na sua dor, na sua preocupação. Então eu digo para você nessa noite e para mim também: será que se soubéssemos o dia da nossa partida iríamos agir como Pedro agiu? Porque humanamente falando, a gente se preocupa tanto que talvez a gente murmurasse: mas Senhor, eu te sirvo tanto, eu faço tanta coisa, eu tenho tanta coisa para fazer, para produzir na obra, na minha casa. Como é que o Senhor faz isso comigo? Tanta gente ruim nesse mundo. Tanta gente. Não, humanamente falando, talvez agiríamos assim. Não é verdade? Ou a gente iria fazer o quê? Eita, amém, Jesus, amém. Agora eu vou me trancar em casa, cuidar dos meus, dar as minhas recomendações, porque como eu vou partir, eu preciso deixar tudo organizado. Eu não sei o que eu faria, eu não sei o que você faria. Deus sabe. Mas o que Pedro fez está relatado aqui. Ele serviu, ele amou, ele cuidou, ele ensinou, ele nos deixou esta palavra escrita para que eu e você atentássemos para o que é de fato importante: servir ao Senhor com excelência, ter uma fé genuína em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Não esquecer de que nós já temos todas as coisas de que necessitamos. A gente já temos todas as coisas, pela fé em Jesus Cristo, pelo poder que há nele, nós já temos todas as coisas. Temos as suas preciosas promessas. E às vezes a gente, mas eu não tenho tal coisa. Peraí, eu tenho uma promessa. Nos lembrarmos das suas preciosas promessas. Nós temos uma fé que precisa ser vivida, acrescentada dia após dia, porque essa é a nossa parte que a gente deve fazer. Nós temos um chamado e uma eleição para afirmar, para confirmar, para testificar. Nós temos tanta coisa a se fazer, igreja. Às vezes a gente está brigando por besteira. E às vezes a gente está de braço cruzado, achando que vai a palavra está sendo pregada dia após dia, os louvores estão sendo entoados, Deus está falando, às vezes a gente está esperando o raio do céu, anjos voando, e sabe, trazendo uma mensagem bem clara, um sonho, uma visão. Será que Deus não está falando? Será que Deus já me disse o que a gente precisa fazer? Então a gente, eu e você, assim como Pedro serviu até o fim, nós precisamos também servir até o fim. Até o fim. Independente das circunstâncias, independente do momento difícil, independente de qualquer coisa, sabe? Uma vez questionávamos, mas rapaz, a gente não pode fazer nada, a gente é tão impotente, a gente é tão isso, é tão aquilo, ser humano e tal. Mas e quando a gente não foi? Quando foi que as nossas vidas estiveram em nossas mãos? Quando foi
estivemos nas mãos de Deus. Sempre estivemos à disposição de Deus. Quando colocamos as nossas vidas diante do Senhor, quando entregamos a Ele confiantemente, com a fé em Jesus Cristo, que iríamos para a glória com Ele, então, a partir dali, o Senhor das nossas vidas é Ele. Mas a nossa parte precisamos fazer, porque ainda estamos aqui. Então não estamos aqui para nada, estamos aqui para algo. Precisamos acreditar nesta palavra. Pedro, ele teve sua fé acrescentada, e eu e você. É hora de deixarmos de lado o que é passageiro e crescermos na fé. E uma vida pautada nesta palavra é uma vida que de fato está se permitindo crescer na fé. E eu espero em Deus que Ele possa ter falado ainda mais conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês. Que que diante de qualquer situação você lembre dessa palavra e creia que Deus, Ele tem promessas preciosas, grandiosas para mim, para a tua vida, e Ele as irá cumprir, porque Ele não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa. Ele irá cumprir. Não há algo que Deus falou na minha vida e não cumpriu até hoje. É por isso que eu sirvo esse Deus, eu amo esse Deus, independente de qualquer coisa. Eu estou aqui e você está aqui. Hoje, para a glória de Deus, a igreja está cheia, porque é um povo que tem fé, é um povo que sabe o Deus que serve, e é